Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida, sejam bem-vindos mais esse vídeo sobre eletrônica. Nesse vídeo estarei explicando para vocês sobre a aula número 3, número 2 e número 1, que muitas pessoas ficaram em dúvida sobre o conteúdo da aula. Realmente é um conteúdo muito teórico, com pouca prática. Eu estou fazendo hoje esse vídeo para que vocês entendam de uma vez por todas o funcionamento da energia elétrica nos átomos dos materiais através dos elétrons livres. Esse curso não vai ficar falando só dessas coisas, gente. A gente vai entrar na eletrônica para valer. Mas o negócio é o seguinte: se você tiver uma base sólida, você entender perfeitamente como funciona a energia elétrica, você está pronto para desenvolver circuitos, desenvolver outras partes interessantes. Você pode desenvolver até um gerador de energia elétrica. Então, aqui a gente está abrangendo profundamente a eletrônica. A gente precisa saber de onde vem a energia elétrica e é esse o caminho que estamos seguindo. Vamos compreender de uma vez por todas, através dessa pequena experiência, esse fato dos elétrons livres saírem da órbita de seus átomos e entrarem em órbita de outros átomos e entender de vez por todas esse lance da energia elétrica. Porque um material é mais condutor que o outro, porque que um material pode conduzir a energia facilmente e outro não. Simplesmente isso, com uma experiência prática aqui. Vejam bem, vamos à nossa experiência. Bom, meus amigos, nessa experiência de hoje, estou aqui com a tabela periódica só para selecionar os materiais que estaremos fazendo essa experiência. Vou selecionar aqui o cobre. O cobre tem um elétron livre na última camada, a camada de valência, que é 1, 2, 3, 4 camadas, vocês veem aqui do lado. Ele tem um elétron livre na camada de valência. E vou selecionar também o zinco, que tem 2 elétrons livres na camada de valência, com 4 camadas também como o cobre. Esses dois materiais são muito usados em eletrônica. E vamos fazer uma experiência com o cobre e o zinco, usando parafusos. Vejam bem, suponhamos que esse parafuso preto seja o núcleo do átomo de cobre. Vamos eliminar as outras órbitas, deixando apenas a órbita que nos interessa, que é a órbita externa, que tem apenas um elétron. Aqui eu tenho o núcleo e um elétron que gira em torno desse núcleo. O tempo todo ele fica em movimento em torno desse núcleo. Isso é o funcionamento do átomo de cobre. Vamos colocar aqui mais 2 átomos para que nossa experiência faça sentido e seus respectivos elétrons da camada de valência. Então, pessoal, o que acontece aqui é que simplesmente com a temperatura ambiente, suponhamos que isso aqui seja um tarugo de cobre, um tacho de cobre, um fio de cobre, seja o que for, isso aqui é cobre. Tem um elétron livre na camada de valência. Com o calor ambiente ou com o calor do sol, qualquer calor, esse elétron livre da camada de valência, ele não fica parado. Ele está girando, mas ele sai com o calor, porque a energia do calor provoca esse desprendimento do elétron livre. Ele sai entrando na camada de valência do próximo átomo. Mas esse átomo também, por sua vez, já havia feito a mesma coisa, que era saído, e sai para cá também. Ele vai sair para cá, claro, porque aqui está mais fácil para ele vir, já está faltando um. Então, depois esse aqui sai para cá, esse aqui sai para ali. Então, com o calor, vai acontecer isso aí. Os elétrons vão ficar mudando de um átomo para o outro, aleatoriamente, sem produzir energia elétrica, porque a energia elétrica precisa de um sentido, do negativo para o positivo, positivo para o negativo e tal. Precisa ter um sentido. E, normalmente, um corpo de cobre está com a própria temperatura ambiente energizado desta forma. Uma energia que está estagnada. Por quê?
são elétrons movimentando, mas de forma desordenadas. Está aqui girando, vem para cá, vai para lá. Isso aqui é aquela nuvem de elétrons que eu disse no outro vídeo. Sai um elétron daqui, sai outro dali. E o cobre, por ter só um, ele tem muita facilidade em se desprender. Assim como a gente estudou lá sobre a facilidade do desprendimento do elétron de seu núcleo, passando para outro átomo, ficando esse átomo sem um elétron, ele se torna positivo em relação ao outro que tem 2 elétrons. Mas, como nesse caso da temperatura apenas, um outro elétron vai voltar para cá. Não vai haver aqui a corrente elétrica circulando. A primeira experiência que a gente fez aqui, do papel e da régua, o que aconteceu ali? A régua não é um material condutor, então ela tem muita dificuldade, o plástico, de soltar o elétron para o próximo átomo. Esse elétron não vai sair. Mas se você friccionar muito, aplicar muita energia, que no caso é o friccionamento do tecido, esse elétron vai acabar saindo. Ele sai daqui. Então, o que vai acontecer? Vai ficar positivo. Por quê? Você aplicou uma força muito forte, podendo fazer com que ele saia. Mas ele só vai sair aqui nesse primeiro. Não teremos forças necessárias, não existe força necessária para que ele possa sair nesse. Talvez possa até sair nesse, mas naquele impossível, não sairá. Por isso, a energia estática fica estagnada apenas aqui na borda do material isolante. O material isolante não conduz a energia, não permite que o elétron movimente para um sentido ou outro. Vai ficar estagnado em uma das bordas. E aí que vem o pedacinho de papel e faz a troca de elétrons entre o pedacinho de papel e o átomo aqui da borda. Por isso o papel gruda aqui até a transferência dos elétrons e o papel volta a cair. Mas aqui estamos falando do cobre. Por que falei do cobre? Porque tem apenas um elétron livre na camada de valência e esse elétron livre fica em constante movimento. Com o calor ele vai ficar se movimentando, trocando de órbitas entre os átomos vizinhos aqui. Mas se aplicarmos uma força qualquer externa em um sentido, o que vai acontecer é isso aqui, ó. O elétron vai sair para essa órbita, que esse aqui também foi excitado nesse sentido. Esse vai sair nessa órbita e esse vai sair para a órbita do próximo. Então nós temos aqui uma condução de energia elétrica. Vejam bem que esse átomo dessa extremidade ficou sem o elétron e esse último ficou com 2 elétrons. Então nós temos um ponto positivo e um ponto negativo. Se fosse um condutor elétrico, se encostássemos esta extremidade naquela outra, haveria uma faísca, que seria o elétron saltando para a órbita do outro átomo. Por quê? Esse átomo estaria à espera de um elétron, pois no seu núcleo nós sabemos tem que estar estabilizado com os elétrons na mesma quantidade, e aqui estava faltando um. Então, positivamente, ele vai puxar, cargas opostas se atraem, ele vai atrair o elétron da outra extremidade. Aqui estamos falando de elétrons, gente. Um elétron não produz energia alguma, são bilhões e bilhões de elétrons para fazer uma faísca, mas esse é o funcionamento básico que eu quero que vocês entendam. Simplesmente isso. Agora, como eu havia selecionado na tabela periódica dos elementos químicos o cobre, que tem apenas um elétron livre na sua camada de valência, e o zinco, por quê? Eu queria mostrar para vocês sobre isso. O zinco tem 2 elétrons livres na sua camada de valência. Eles ficam todos circulando em volta
do núcleo. Como foi estudado na aula teórica, é muito mais fácil remover um elétron do cobre do que remover um elétron do zinco. Então dizemos que o cobre é mais condutor do que o zinco nesse caso. Por quê? Porque os elétrons da camada de valência, como a gente estudou, quanto mais elétrons, mais difícil deles se desprender. Aqui nós temos 2, vai necessitar um pouco mais de força aqui para que se desprenda um elétron. Então, o que acontece aqui é o que acontece na realidade. Para fazer um gerador de energia elétrica, por que será que os engenheiros não usam um fio de zinco e usam simplesmente um fio de cobre? É justamente isso, o zinco vai necessitar de uma força maior. No caso das hidroelétricas, terá que fazer um movimento maior para gerar menos energia. Já com o fio de cobre, com o mesmo movimento, será capaz de gerar mais energia, porque precisamos de menos excitação, menos energia física para remover o elétron da sua camada, produzir o sentido da corrente, produzir uma diferença de potencial entre 2 pontos. Espero que vocês estejam entendendo isso aqui perfeitamente, porque é assim que funciona. Que o material isolante é aquele que existe vários elétrons aqui na sua camada, então você vai aplicar uma força, ele não vai perder um elétron com facilidade. Se ele perder um elétron, no máximo, não vai perder mais, não vai passar de um átomo para o outro com facilidade, assim como os materiais condutores. No caso aqui do cobre, que só tem um elétron na sua camada de valência. Isso aqui, pessoal, é falando de coisas minúsculas, como vocês sabem, o elétron, a formação dos materiais. Espero que vocês tenham entendido isso aí, que os elétrons giram o tempo todo em volta do núcleo, que o núcleo é positivo em relação ao elétron que é negativo, mesma quantidade de elétrons que existe girando em torno do núcleo, existe de prótons e nêutrons no núcleo. Então, quando sai um elétron, nós temos mais prótons do que elétrons, tornando esse átomo positivo em relação a esse outro átomo que está negativo, pois tem mais elétrons na órbita do que prótons no núcleo. Então, temos a diferença de potencial. Vamos estudar sobre isso na próxima aula. Aqui já estou adiantando um pouquinho só para vocês entenderem. Espero que vocês tenham compreendido aqui com essa pequena experiência o que foi dito nas aulas anteriores. Se vocês ainda não compreenderam, não se preocupem, não se preocupem. Ainda vamos estudar muito sobre isso, mas de agora para frente vamos começar a falar de energia elétrica, diferença de potencial, corrente elétrica, e vai ficar um pouco mais fácil para vocês compreenderem tudo isso. E eu já vou falar uma coisinha para vocês. Assim que vocês estudarem as próximas aulas, vocês sentirão a necessidade de voltarem aqui no início, lá na primeira aula, na segunda aula, terceira aula e até nesta, para entender melhor, se você não entendeu, sobre isso aqui, que vai fazer muito sentido no futuro para o nosso curso. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Dá like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que todos tenham acesso a essas informações. Tchau, pessoal! Até a próxima!